do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma excelente final de semana. Bom, hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto. Olha só, já estamos na metade do mês, não é? Bom, então, hoje, espero que vocês tenham voltado com mais revigorados, com mais vontade de estudar. E vamos juntos conferir a nossa atividade, da aula passada, que ficou uma atividadezinha lá na página 70. Então, vamos pegar o livro de história e abrir na página 70. Bom, na aula passada nós falamos sobre os serviços públicos essenciais. Existem alguns serviços que são essenciais, que não podem jamais faltar na nossa vida. Vocês sabiam disso? Pois é. E esses serviços, eles são ofertados pelo poder público, não é? Bom, então, e na primeira questão, diz exatamente o seguinte: circule no texto, os serviços que estão retratados nas imagens. Bom, as imagens que nós temos aqui, tá até aí, eu vou ler novamente, está escrito em cada uma delas, assim, funcionário do sistema metroviário. Olha aí, o metrô. Na segunda foto, nós temos trabalhadores em antenas de telecomunicações, que são as antenas que servem para espalhar, no caso, o sinal de celular, de televisão, de internet. E a última tem aí o controlador de tráfego aéreo em torre de controle de aeroporto, Ou seja, tem que ter uma pessoa para controlar os aviões que estão pousando e os que estão decolando, Os que estão pegando voo. Bom, então na primeira, ele pede nessa primeira para a gente circular lá no texto, Então tá aí o texto. Observe onde é que está circulado. Quais são, Então estão aí, Vamos contar as linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na nona linha está o primeiro. Vamos circular aí. Então, aí, no caso, como ele falou, serviços que estão retratados nas imagens. Então, o primeiro aí, é o transporte coletivo, que é o metroviário. É um transporte para todas as pessoas. Depois, temos a torre, uma antena. Então, que é o quê? Uma de telecomunicações. E depois nós temos o controlador de tráfego aéreo, que está lá embaixo, controle de tráfego aéreo. Então, vão ao texto e circule a parte que está circulada aí de azul, tá? Observe bem, faça esse trabalho aí. Vocês podem estar circulando de lápis ou de lápis de cor, tá certo? Então, fique à vontade para resolver esta atividade. Bom, vamos lá para a página agora, para a segunda questão. Na segunda questão tem assim: escolha 2 serviços públicos que não podem faltar em seu dia a dia. Escreva o nome deles e explique por que os escolheu. Então, como vocês podem ver, requer uma resposta pessoal. Bom, mas podemos, aqui, no caso, dar alguns exemplos, como, por exemplo, um serviço público que não pode faltar de jeito nenhum. Por exemplo, saúde, no caso, o hospital não pode faltar, um hospital público. E um outro também que é muito interessante, como a gente pode perceber também, é educação na escola. Também é importante que não falte, é outra coisa que não pode faltar. Distribuição de energia elétrica, também é um outro serviço público que não pode faltar, é o serviço elétrico.
Também como distribuição de água, né? Agora, quero que vocês vão lá para a página 71. Bom, então aí na página 71 vamos falar sobre o tema: quem são os responsáveis pelos serviços públicos? Bom, então agora nós vamos descobrir quem são aqueles que cuidam, né? São os responsáveis por fazer esse serviço público. Bom, acompanhe a leitura do texto. A maior parte dos serviços públicos prestados ao município são de responsabilidade das secretarias municipais, que contratam empresas e pessoas para executá-los. Então, a gente pode observar, né, que alguns serviços públicos são feitos por algumas empresas ou por funcionários da própria prefeitura, né? Bom, como por exemplo, normalmente é contratada uma empresa para fazer o serviço de limpeza da cidade, né? Pegar o lixo, jogar fora, né? Então, normalmente, na maioria das cidades, é feito por uma empresa. Bom, então os trabalhadores ligados profissionalmente aos órgãos governamentais são chamados de servidores públicos, né? Então, nós temos vários servidores públicos, que são aquelas pessoas que servem ao público. Só lembrando, crianças, que os funcionários, né, no caso, os secretários municipais, são nomeados pelo prefeito para ajudá-lo a administrar o município, como nós temos o secretário de saúde, o secretário de educação, certo? Secretário do meio ambiente, secretário de agricultura, ou seja, são várias secretarias que normalmente a prefeitura cuida, né, de vários assuntos para assim distribuir de forma mais homogênea e conseguir resolver, né, os seus problemas, né, solucioná-los com mais facilidade. E assim tornar a vida dos moradores daquela cidade uma vida mais fácil. Bom, então, e que entre as empresas responsáveis por realizar os serviços prestados à população, existem aquelas que são públicas, né? Ou seja, administração, né, do Estado, e as privadas, que são propriedades pertencentes a uma única pessoa ou um grupo limitado. Ambas são contratadas pelas secretarias para prestar serviços à nossa população, certo? Bom, então aí na página 71, nós temos aí uma atividade que tem assim na primeira questão: observe as imagens e numere as frases de acordo com os serviços prestados pelos trabalhadores. Então, temos aí a imagem 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, onde vocês vão colocar lá embaixo, certo? Os números relacionar com cada uma dessas frases que está logo abaixo. E vamos agora para a página 72, onde temos aí o tema Serviços de limpeza e coleta de lixo. Bom, então vamos a um desses serviços, né? Então, temos aí, um dos serviços públicos essenciais é a manutenção da limpeza, feita por meio da varrição das ruas e da coleta e tratamento do lixo, ou seja, o destino dado a ele, né? Que é quando nós podemos pegar os lixos que podem ser reciclados, separados, que não podem colocar no local apropriado, que não seja próximo, né, à cidade. Bom, então ele diz o seguinte, que o lixo é produzido nos espaços domésticos, ou seja, em nossas casas, né, nos hospitais, nas indústrias, na agricultura, entre outros. Quando não
tratamos, né, quando ele não é tratado de maneira adequada, provoca vários danos para o meio ambiente e para a saúde de toda a população. Bom, os resíduos deixados nas ruas e terrenos baldios atraem roedores e insetos que podem transmitir diversas doenças, entre elas a dengue, a cólera e a leptospirose, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que a limpeza e a higienização, tanto das nossas casas quanto das ruas, é importante. Bom, então o lixo, o que é lixo? Lixo é resíduos provenientes das atividades humanas que são descartados, ou seja, aquilo que não nos serve, então nós temos como lixo, né? Que não nos traz nada de valor, temos como lixo, tá certo? E para completar, nós temos aí as imagens, né, de trabalhador deposita lixo no caminhão de coleta em Bituba, em Santa Catarina, 2016. E uma segunda foto, né, um trabalhador na limpeza pública, vai rua em São Luís do Maranhão, também em 2016. Bom, então, para a gente completar essa primeira fase, né, nós temos, fica aí como atividade a página 71, que tem uma questão de relacionar, e na página 72, que tem essa questão aí, que pede para que vocês possam se reunir com 2 colegas, mas no caso vocês terão que fazer sozinho mesmo, individualmente, tá certo? Entendido? Bom, então é isso. Então a gente finaliza nossa aula de história de hoje e peço que responda as atividades. Tchau, tchau. Até a próxima aula.